Pessoal, a civilização grega é o berço dos elementos culturais axiais, centrais da civilização ocidental. Desde os grandes épicos de Homero, a Ilíada e a Odisseia, passando pelas obras filosóficas de Platão e de todos os filósofos clássicos, e até chegar ao texto do Novo Testamento, um pouquinho antes da Septuaginta, mas depois com os pais apostólicos, a literatura produzida em grego serviu de grande alicerce para a construção tanto da civilização europeia como também da civilização oriental, Oriente também da Europa. E o que é interessante de se notar é que o cristianismo encontrou um lugar muito cômodo e importante dentro desse caldo cultural. Porque foi exatamente na língua dos gregos que o mais importante documento do cristianismo, a saber, o Novo Testamento, foi originalmente escrito. E não somente isso, dentro do contexto do helenismo, a mais importante tradução de um documento foi produzido, que é a Septuaginta, ou seja, a tradução do texto do Antigo Testamento em hebraico para o grego. Mas você pode perguntar, por que o grego? Antes de respondermos a essa questão, uma outra pergunta se faz necessária. Afinal, o que é a língua grega? Esse curso não tem a pretensão de apresentar de forma exaustiva toda a definição do que é a língua grega. A gente precisaria, na verdade, de um curso inteiro só para isso. O nosso objetivo é sim dar a você um instrumental para que você possa compreender a gramática do Novo Testamento, envolvendo todos os seus componentes básicos, como a morfologia, sintaxe e semântica. Mas antes de nós estudarmos tudo isso, a gramática propriamente dita, é necessário nós analisarmos um pouco a história dessa fascinante língua. História essa que se confunde com a própria história da civilização ocidental. Porque sem compreendermos a história da língua grega, entenderemos muito pouco acerca dos motivos que levaram os apóstolos e os seus auxiliares a escreverem os seus evangelhos, cartas e documentos nessa língua grega. Então, essa primeira aula consiste em um apanhado histórico do desenvolvimento da língua grega, desse grego comum chamado koiné, desde o seu estado mais primitivo até o seu uso nos tempos de Jesus e dos apóstolos. E sobre a razão do grego ter sido em detrimento de outras línguas usadas para esse propósito, tal resposta também pode ser encontrado dentro dessa análise histórica, particularmente relacionada ao período helenista. Então vamos lá. O que é a língua grega? A língua grega faz parte da família, ou seja, do filo de línguas chamadas indo-europeias. Essa região indo-europeia se estende desde a Europa até partes aí da Ásia. E nessa família podemos incluir, além do grego, línguas como latim, português, inglês, o russo e até línguas persas faladas ao norte da Índia, bem como a maioria das línguas europeias da atualidade. O parentesco entre essas línguas é comprovado pela observação que o professor Lourenço Rega e o Johannes Bergmann fazem ao comparar a forma semelhante dos vocábulos, por exemplo, pai e mãe, em algumas dessas línguas. Por exemplo, olha só, pai, no grego é pater, no latim é pater, no sânscrito é pita, no antigo persa é pitar, no gótico é fadar, no inglês é father e no alemão vater, né? Então temos aí sonoridades muito parecidas dessa palavra. A mesma coisa acontece com mãe, que no grego é meter, no latim é mater, no sânscrito é matar, no báltico é mat, no inglês é mother e no alemão Mutter. Então, sons muito parecidos aí que nos demonstram que essas línguas têm um ancestral em comum. Então, afirmar que o grego faz parte da família das línguas indo-europeias significa também dizer que todas as línguas que fazem parte desse filo linguístico têm uma língua ancestral em comum. Embora hoje nós não saibamos qual é essa hipotética língua, a designamos simplesmente de língua proto-indo-europeia, cujo hipotético uso é anterior ao século XIV a.C.
E dentre todas as línguas indo-europeias, a língua grega é a mais antiga a ser registrada por meio aí de evidências arqueológicas que nós temos hoje. As primeiras evidências escritas descobertas pelos arqueólogos são as plaquetas de argila gravadas com um tipo de escrita chamada de linear B, também chamada de miceno, que foi descoberto aí pelo Michael Ventris em 1952, e essa descoberta foi feita nos palácios de Knossos, na ilha de Creta, na cidade de Pilos, Micena, Tirinto e Tebas, esses tabletes aí datando entre o século XIV e o XIII antes de Cristo. E essa escrita antiga e rudimentar não era alfabética, mas era simbólica, em que cada letra constituía um som silábico, ou tinha um som silábico próprio e um significado próprio também. Mas, a partir do ano 1000, nós temos um período importante chamado de Clássico, ou também a Era dos Dialetos. É nesse período, que se estende até o ano de 330 a.C., que as diversas cidades-estado e polis gregas, que formariam futuramente o Império Grego-Macedônico, utilizavam dialetos diferentes entre si. Alguns estudiosos chegam a listar a existência de quase 20 dialetos, mas não possuímos nenhum registro escrito da maioria desses tais dialetos. E entre esses dialetos gregos, nós temos o dialeto dórico, ou também chamado grego ocidental, que era o dialeto falado pela maioria dos inimigos de Atenas na Guerra do Peloponeso, cidades-estados como Rhodes, Creta, Cária, Sicília, Dórida, a Itália meridional ou a Grande Grécia. Essa língua, esse dialeto, era empregado na literatura e na poesia lírica de coral. O segundo dialeto é o chamado dialeto arcádio ou cipriota. Embora nós não tenhamos nenhum registro documental dessa escrita, esse dialeto é considerado a forma mais próxima ao que seria o grego primitivo. O terceiro dialeto é o dialeto eólico, falado aí nas cidades da Tessália, Boécia, Lesbos e nas colônias aí eólicas da Ásia Menor. Mas nós temos o quarto dialeto, que é o mais importante, que é o chamado dialeto ático-jônico. Trata-se do dialeto mais importante, pois era justamente o dialeto falado em Atenas no período de seu maior esplendor entre os anos de 500 e 300 a.C. Então foi nesse dialeto que as principais obras clássicas de Homero e dos grandes filósofos foram transmitidos. E a partir da expansão do helenismo com Alexandre o Grande, uma forma popular desse dialeto começou a ser usado como língua franca de todo o mundo mediterrâneo, que é justamente o nosso bem conhecido dialeto koiné. Embora a gramática e a sintaxe mudem um pouquinho entre o dialeto ático-jônico e o dialeto koiné, nós podemos considerar que é basicamente a mesma língua e o mesmo dialeto. Mais para frente, nós temos o desenvolvimento de um grego mais continental, que vai ser o grego bizantino, a partir aí da Alta Idade Média, também chamado de grego constantinopolitano, que era o grego falado no Sacro Império Romano Oriental, cuja sede administrativa era a cidade de Constantinopla, e esse dialeto mais desenvolvido foi falado pelos gregos e por todos aqueles que moravam nessa região até a tomada aí de Constantinopla pelos turcos otomanos no ano de 1453. Esse grego é o grego usado de forma litúrgica ainda hoje pela Igreja Ortodoxa Grega e se constituiu como base para a reformulação da língua grega, tal como hoje é falado e escrito na Grécia. Mas para os nossos propósitos, o período mais importante é o período justamente helênico, que vai de 330 a.C. até 330 depois de Cristo, quando o grego koiné passou a ser a língua franca de todo o Império Grego. A história disso daí, começa com o Império Medo-Persa, que floresceu dominando uma grande porção de terra que se estende sobre o que hoje é o Oriente Médio.
Entretanto, do outro lado do mar Mediterrâneo, as cidades-estado gregas começaram a ser unificadas por Filipe II da Macedônia, e o poder grego foi ganhando proporções cada vez maiores, até que Alexandre III, cognominado de Alexandre o Grande, que assumiu o trono em 336, começou a unificar todo o império e a constituir uma força bélica muito poderosa que varreu todo o mundo mediterrâneo, e o seu império chegou até as portas da Índia. Foi um dos maiores impérios ocidentais que emergiram aí na história, e Alexandre e os seus sucessores teriam influência direta sobre a história dos judeus pelos próximos 200 anos pelo menos. E os judeus se viram sob o domínio de Alexandre o Grande a partir de 331 a.C. E seguindo os moldes do próprio domínio persa, aos judeus foi permitido o exercício de uma certa liberdade que atingia basicamente a sua religião e a forma de governo. E dentro desse período histórico, agora voltando o nosso olhar para as comunidades que não retornaram à Palestina depois da permissão de Ciro, vários centros judaicos da dispersão, ou seja, da diáspora, começaram a se desenvolver em cidades recém-criadas por Alexandre, como por exemplo a própria cidade de Alexandria. E essa cidade é importante tanto pela presença de uma numerosa comunidade judaica, como também pela presença posterior de uma comunidade relevante de cristãos. Mas voltando para a vida de Alexandre o Grande, depois de chegar às portas da Índia, Alexandre morreu em 323 com apenas 33 anos de idade. E como seu filho, herdeiro natural ao trono, ainda nem havia nascido, o seu império foi dividido entre basicamente os seus 4 generais mais importantes, chamados de diádocos ou sucessores. Grosso modo, como você pode ver no mapa, o Cassandro ficou com a região da Macedônia e a maior parte da Grécia e partes da Trácia. Lisímaco ficou com a Lídia, a Jônia, a Frígia e outras partes da atual Turquia. Seleuco dominou sobre o que hoje é o Irã, Iraque, Síria e algumas partes da Ásia Central. E finalmente Ptolomeu herdou o domínio sobre o Egito e regiões adjacentes. Para o propósito da própria conexão com a história judaica, os diádocos mais importantes vão ser Seleuco e Ptolomeu. Mas a despeito de todas as ações militares de Alexandre, o maior legado que ele deixou foi o processo de helenização. Aliás, não seria incorreto afirmar que a helenização foi um instrumento da política expansionista da Grécia. A influência da cultura grega foi se espalhando por todos os domínios de Alexandre, até que os judeus, por diversas vezes, se viram em situações onde assimilaram vários aspectos da cultura grega. E dentro dessa seara, é inegável a importância da propagação da língua grega como língua franca. Olha só o que o Craig Blomberg ele também diz. Sem dúvida, o resultado mais penetrante das conquistas de Alexandre foi a expansão da língua grega. Todos aqueles que eram obrigados a tratar com os soldados e os comerciantes gregos, estabelecidos em todo o aglomerado urbano, precisavam aprender um pouco de língua grega. E desenvolveu-se uma forma simplificada do grego ático, também chamado de ateniense, hoje conhecida simplesmente como grego helenístico. E este era menos rebuscado e de menor precisão semântica do que os seus antecessores clássicos. O grego dos tempos do Novo Testamento ficou conhecido como koiné, termo grego para comum, e refletia o que os romanos chamavam de língua franca. Assim, muitos judeus da Palestina, mesmo por volta do século I, podiam muito bem ser, ao menos, razoavelmente trilingües, com algum conhecimento de hebraico, com certeza limitado ao uso da literatura religiosa, do aramaico, como o seu vernáculo comum, e do grego, como a língua dos negócios, do comércio e das relações com as autoridades militares e políticas. Foi exatamente nesse período que a Bíblia hebraica foi traduzida para o grego. E o uso do koiné dentro do mundo mediterrâneo se arrastou até meados do século IV depois de Cristo,
alcançando o seu ponto de auge entre o século I a.C. e o I depois de Cristo, período este dentro da qual todos os livros do Novo Testamento foram escritos. E em se tratando do grego usado no Novo Testamento, o koiné, alguns estudiosos o consideram como sendo um dialeto distinto dos demais, derivado, sobretudo, aí do grego ático. Entretanto, pessoal, a despeito de todas as diferenças entre os dois tipos de grego, o ático e o koiné, vem sendo estabelecida uma opinião majoritária entre os especialistas de que o koiné não era nem uma forma segregada e nem tampouco inferior ao grego ático, ou seja, não seria uma contaminação do grego clássico literário, mas sim o mesmo grego ático a serviço das massas, ou seja, o grego ático das ruas falado nas ruas. O erudito português Frederico Lourenço, ao analisar o emprego do koiné no Novo Testamento, ele afirma algo interessante. Um mal entendido que convém desde já esclarecer é a suposição errônea, repetida por biblistas que desconhecem a forma como atualmente se encara a história da língua grega em âmbito de filologia clássica, de que o grego em que foi escrito o Novo Testamento é um grego diferente que foi utilizado, a título de exemplo, por Aristóteles, Platão ou Xenofonte. E não é. A língua que escreveram Mateus, Marcos, Lucas e João é a mesma dos autores helênicos anteriores e posteriores. É grego. Por fim, de acordo com o mesmo Lourenço, o que de fato distingue o grego clássico do grego koiné está relacionado à intenção do seu uso por parte dos seus autores. Olha só, se por um lado, Platão, o representante aí do grego clássico ático, escreve deliberadamente suas obras com um grau de complexidade gramatical muito acima do que a maior parte dos gregos poderia entender, os autores do Novo Testamento, por sua vez, partem de uma motivação contrária, ou seja, seus textos foram escritos para serem de fácil leitura, com a finalidade de alcançar uma quantidade maior de pessoas espalhadas pelo mundo mediterrâneo do primeiro século. Portanto, o grego dos evangelhos não é tanto, como em tempos se dizia de forma depreciativa, um grego de língua comum, koiné, mas sim um grego perfeitamente normal, claro, simples e despretensioso. E sobre a importância da língua grega no processo de helenização dos povos conquistados por Alexandre o Grande, vale destacarmos que esse processo não significou a erradicação completa das culturas das nações e dos povos dominados. Pelo contrário, a tentativa bem-sucedida constituiu em formar uma amálgama entre a cultura local e a cultura grega para que gradualmente os povos das nações se tornassem como gregos. Na linguagem das relações internacionais de hoje, nós consideraremos esse domínio grego como um domínio de poder brando, soft power. No primeiro estágio, a difusão da língua grega era importante, pois essa língua era o primeiro contato das elites locais com o modo de ser grego. E uma vez aprendido e assimilado a língua, era estabelecida uma forma mais efetiva de dominação, cujos estágios subsequentes envolviam a difusão e a implantação das práticas e dos costumes gregos, até que se chegasse a um estado de ordem e unidade chamado homonoia, ou seja, unidade e também de comunidade, koinonia do mundo helenístico em separação ao mundo bárbaro. Assim, podemos perceber como o grego koiné foi um instrumento fundamental para que os gregos pudessem, por meio da empreitada expansionista de Alexandre o Grande, manter o controle não somente político, mas também cultural dos povos dominados. E por fim, um exemplo claro desse poderio está relacionado ao uso do grego como língua franca, mesmo depois que o Império Romano veio a substituir o Império Grego-Macedônico como poder hegemônico na virada da era cristã. Basta notar que os autores do Novo Testamento escreveram em grego e não em latim. E esse domínio do koiné se estendeu por pelo menos mais 3 séculos da história cristã, sendo a partir de então gradualmente substituído pelo latim no mundo ocidental
e mantido durante um longo período até o século XV como língua no contexto do Sacro Império Romano Oriental. Nessa aula, nós fizemos uma viagem pela história da língua grega desde os primeiros estágios, os estágios mais primitivos, até o uso moderno, detendo a nossa atenção na análise diacrônica do grego koiné. E esse pano de fundo histórico serve-nos para podermos entender não somente sobre a riqueza da língua grega em si, mas também sobre o tipo de grego empregado nos textos do Novo Testamento. E nisso nós já respondemos de cara a nossa pergunta inicial: o que é a língua grega? E a partir dessa pergunta vamos tentar responder mais uma outra: por que o Novo Testamento foi escrito em grego? O cristianismo encontrou dentro do processo de helenização uma posição cômoda. Aproveitando-se do mundo grego e também do romano, a revelação do evangelho pôde primeiramente, na forma oral e depois na forma escrita, percorrer todos os cantos do mundo mediterrâneo de forma rápida e eficiente. Isso não quer dizer que o cristianismo se amoldou aos padrões clássicos. Muito pelo contrário. O cristianismo se utilizou da língua grega para se comunicar e para comunicar a revelação divina a partir de referenciais extraídos do judaísmo, particularmente baseado no Antigo Testamento. O Eric Voegelin ele vai concluir essa ideia dizendo o seguinte: a civilização grega viria a se espalhar gradativamente pelo Oriente Próximo. A língua grega torna-se a língua comum do Mediterrâneo Oriental na forma de koiné, mas as ideias expressas nessa koiné, ainda que evidenciando um traço de herança grega, são aquelas dos orientais e refletem a origem oriental de seus pensadores. E quando Voegelin fala de oriental, ele está se referindo à sua herança judaica. Nessa aula, então, nós vimos um pouquinho sobre essa história rica da língua grega. E isso vai ser a base e o nosso alicerce histórico para, a partir da próxima aula, nós entrarmos de cabeça aí nas funções morfológicas, sintáticas, enfim, em toda a gramática. Espero que você tenha gostado dessa aula. Até a nossa próxima aula com o alfabeto grego. Deus te abençoe. Tchau!